Como é que é, rapaziada? Mais um vídeo do canal Manual Alpha, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou-te partilhar aqui um pequeno segredo, um pequeno truque que vai fazer uma diferença enorme no teu visual, independentemente de qual seja o teu estilo. Portanto, se tu quiseres saber, e eu sei que tu queres saber, fica comigo e nós já vamos trocar uma ideia sobre isso. Roda a intro. Mais uma vez, bem-vindo ao canal Manual Alpha, eu sou o Júnior e vamos lá então falar sobre esse pequeno segredo, esse truque que faz toda a diferença no teu visual e que te pode destacar dos demais. Então, vocês certamente conhecem alguém ou têm um amigo vosso que onde quer que ele passe, não passa despercebido, seja na rua, seja num bar, seja num restaurante, numa discoteca, onde for. Ele chega e as pessoas notam que ele acabou de chegar. As pessoas olham para ele. Homens, mulheres, velhos, novos, crianças, tudo. E vocês já se devem ter perguntado, como é que isto acontece? Porquê é que as pessoas olham para ele sempre que ele entra aqui? O que é que ele tem que eu não tenho? Será que é a beleza? Muita gente tem essa tendência de pensar que está diretamente associado à beleza física. Quando tu entras num sítio e as pessoas ficam a olhar para ti, há uma grande tendência das pessoas ficarem a pensar que é por causa da beleza em si e de forma absoluta. E não é bem assim. O truque que eu te vou revelar aqui, o segredo que está por trás dessa presença desse teu amigo, digamos assim, não é a beleza em si. Tem influência, pode ter um grande peso na equação, mas está longe de ser como o fator que eu te vou revelar aqui, que é a atitude. E quando eu falo em atitude, eu não me refiro a tu tomares iniciativa em algo, em tomares uma ação, uma atitude. Eu falo num contexto de estado de espírito. É quando tu te sentes confortável, primeiramente contigo próprio e em seguida no espaço onde tu estás inserido, seja no bar, no restaurante, na discoteca ou mesmo na rua. E vou até um pouco mais longe, quando tu te sentes inabalável, invencível. E isto vai fazer também, de certa forma, com que muitas pessoas digam que tu és convencido, que tu és armado, que és isto ou aquilo. E, de antemão, eu digo-te, caga no que as outras pessoas dizem acerca da tua atitude. Se é que a tens, porque se não a tiveres também não te preocupes, que eu já, mais à frente no vídeo, eu vou-te explicar como é que tu podes alcançar esse estado de espírito, essa atitude, ok? Portanto, fica comigo e deixa desde já aquele like para fortalecer aí o vídeo, o canal. Agradecia imenso. Então vamos lá prosseguir com a conversa. Porque tu tens que entender uma coisa muito simples, que é, independentemente daquilo que tu faças ou deixes de fazer, tu vais ser criticado. As pessoas vão sempre dizer algo de mal sobre a tua atitude, sobre aquilo que tu estás a fazer, o que quer que seja. E tens que também entender uma outra coisa, que é uma verdade inconveniente, mas isto deve ser compreendido, que é, as pessoas até podem te querer ver bem, mas muitas delas não te querem ver melhores do que elas. É preciso compreenderes isto. E não as deves censurar por causa disto, porque é uma coisa natural, é algo que elas fazem de forma inconsciente, pelo menos eu acredito nisso, fazem-no sem se aperceberem. Porque é algo que faz parte do mecanismo de sobrevivência do ser humano, faz parte do instinto de competitividade que nasce connosco, ok? Portanto, tem um pouco a ver com isso e então tu não deves censurar as pessoas que fazem isso, que te criticam por aquilo que tu és, por aquilo que tu fazes, ou que não te querem ver bem sucedido. Na verdade, tu deves ignorar isso e seguir a tua caminhada. Tu só pelo facto de não levares em consideração aquilo que as pessoas pensam acerca da tua atitude, isso já em si, já estás a desenvolver atitude. E agora surge aquela pergunta que é, onde é que eu posso adquirir, onde é que eu posso obter essa atitude? E é uma boa pergunta, porque essa atitude ela não vem do nada, ela tem uma origem e essa origem é muito simples, é a autoconfiança. Não existe atitude sem autoconfiança e, na verdade, se nós formos ao miolo da questão, dentro deste contexto, a atitude não é nada mais, nada menos que a autoconfiança a manifestar-se. É apenas num termo mais bonito e mais chamativo, né? Portanto, o grande segredo aqui para tu teres presença onde quer que tu vás, baseia-se na tua autoconfiança que te confere atitude.
E vou-te dar aqui um exemplo prático dentro de um contexto de estilo masculino, que é quando tu estás a usar aquele casaco de cabedal, tu não és apenas um gajo que está a usar um casaco de cabedal. Quando tu tens atitude, tu és o gajo que está a usar o casaco de cabedal. E garanto, quando tu estás neste nível, tu não passas despercebido em lado nenhum. As pessoas notam a tua presença, as pessoas olham para ti e percebem que tu não és qualquer um. E agora tu questionas-te: ok, Júnior, eu já percebi a atitude, agora como é que eu desenvolvo a minha autoconfiança? Boa, meu chapa, é uma excelente pergunta e eu vou-te dar aqui a resposta que infelizmente não te pode ser dada de uma forma concreta, como se fosse uma fórmula mágica e absoluta, e como se fosse infalível, porque isso não existe. O que existe aqui é um conjunto de práticas diárias que tu podes aplicar no teu dia-a-dia e que aos poucos vão te dar mais autoconfiança. E uma delas eu já mencionei ainda há bocado, que é tu não te importares com a opinião dos outros. Eu sei que todos nós gostamos de ser aceitos, todos nós gostamos de nos sentirmos desejados, isso é perfeitamente normal, desde que tu não te tornes escravo disso, porque nessa condição tu és muito vulnerável à opinião alheia. É muito fácil destruírem a tua autoestima e a tua autoconfiança quando tu te tornas escravo da opinião dos outros. E portanto, neste caso em particular, tu deves desenvolver uma independência emocional de maneira a que tu não te sintas afetado quando as pessoas tentam derrubar a tua atitude. Outra coisa que tu deves ter em conta para desenvolveres a tua autoconfiança é a tua linguagem corporal, a tua postura. Eu toquei neste ponto no primeiro vídeo do canal, que foi lançado aqui no canal Manual Alpha, em que eu falo sobre imagem pessoal. Portanto, se ainda não viste, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, clica e dá uma espreitadela e tu vais perceber um pouco melhor sobre esta dinâmica. E no que toca à tua postura, ela deve ser o mais direta possível e, acima de tudo, descontraída. Isto é muito importante, não deve ser uma postura robótica e estática como se tu fosses um poste. Deve ser o mais natural possível, porque se não houver esta naturalidade na tua linguagem corporal, se ela for forçada, simplesmente não vai haver presença na tua pessoa, não vai haver aquela atitude, vai ser tudo muito forçado e as pessoas também percebem quando tu estás a forçar algo que não faz parte do teu ser, ok? E como eu referi ainda há pouco, tu deves te sentir confortável primeiramente contigo próprio, com as tuas roupas e tudo mais, e em seguida com o ambiente à tua volta, e isso deve ser feito de forma natural. E para que tu possas aprimorar esta parte, tu podes experimentar uma técnica que no campo da psicologia chama-se de espelhamento, que baseia-se em tu copiares, em tu mimetizares o comportamento ou uma característica do comportamento de uma outra pessoa. Neste caso, tu vais copiar a linguagem corporal, a postura de alguém que tenha mais autoconfiança do que tu, até que esses padrões de comportamento se tornem naturais em ti. O teu cérebro vai assimilar essa informação e vai assumir esses padrões de comportamento como se fossem teus. O teu cérebro não consegue discernir aquilo que é copiado ou não, ele apenas assimila e sintetiza informação. E com o passar do tempo, o que é que acontece? Tu vais adquirir mais autoconfiança, vais te sentir cada vez mais confortável com esses padrões de comportamento que tu vais adquirindo, baseado nessa pessoa, baseada na técnica do espelhamento, e sem dúvida vais ficar mais autoconfiante com o tempo. E com isto eu deixo-te aqui estes 2 passos que, a meu ver, são muito importantes para que tu desenvolvas a tua autoconfiança e que te vão conferir aquela atitude que vai fazer uma diferença enorme no teu visual e que vai fazer com que tu não passes despercebido onde quer que tu vás. Há mais, óbvio, há muito mais, e se tu quiseres que eu desenvolva este tema de uma forma mais aprofundada sobre a autoconfiança, sobre a autoestima, o carisma e essas coisas, deixa aí o teu comentário, deixa também o teu feedback sobre o vídeo de hoje, sobre a atitude, o que é a atitude para ti, comenta aí. E já sabes como é que é, subscreve o canal, deixa aquele like e temos encontro marcado para o próximo vídeo, ok? Um abraço, fiquem bem.